Bom dia, pessoal. Hoje eu vou fazer um tapete que vai formar um ovo, 4 ovos. É para ser da Páscoa, só que eu acho que dá para usar outras épocas, porque o ovo também é da cozinha, né? Como as frutas, coisas. Então eu vou mostrar a medida aqui que eu usei para cortar o ovo. Ó, eu peguei o retângulo de 33 por 22. Daí aqui embaixo sempre é mais largo, né? A parte do ovo. Daí eu dobrei assim. Comecei aqui um pouquinho mais, tipo 1 centímetro aqui, ó. E daí aqui vai aumentando. Ó, quer ver se eu dobrar no meio o tanto da diferença, ó. Isso aqui é 1 centímetro aqui de diferença cada lado, ó, pra afinando o ovo assim. Até aqui em cima. Em cima, daí só dá uma arredondadinha. Daí eu vou já costurar as faixas. As faixas sem pôr aquele tecidinho aqui grudado na faixa, costurado em cima. Já vou costurar direto as faixas assim. Daí depois que eu vou pôr um tecidinho atrás para virar esse ovo. Então aqui, daí a gente pode ir medindo aqui também, ó, para costurar o tecido se não quer perder muito tecido. Ó, a parte mais larga, daí dá para cortar um pouco aqui, ó. Se não quiser, também pode deixar um pouquinho maior. Daí aqui a gente sabe que a parte mais larga que é de baixo, então... Depois pra cima dá até pra diminuir um pouco a faixa, é só medir ali. Aqui não precisa dar retrocesso porque vai ser cortado ainda. E mesmo que der retrocesso vai perder, daí porque vai cortar. Ó, daí a gente vem ali e vai vendo. Vou cortar um pouquinho. Melhor fazer assim, ó, a parte mais larga aqui pra baixo. Aqui pode pôr todas as cores de faixa que quiser colocar. Dá pra pôr bem estreitinha, larga. Daí vai medindo aqui, a hora que der ali, pode parar. Vou pôr uma mais estreitinha aqui no meio. Agora eu vou costurar umas rendinhas assim nas emendas. Vou fazer umas 4. Não vou pôr em toda a emenda. Uma aqui e uma ali. Agora eu vou riscar toda a volta do ovo. Ó, aqui eu fui pôr o retalho, já tava costurando o modelo junto do ovo ali, eu tive que arrancar. Mas dá ainda pra usar aqui. Então a gente põe bem que fique bem no meio aqui. O risco tem que ser bem certinho. Que a costura vai ser em cima do risco depois. Não pode mexer o molde do lugar que daí já dá errado. Daqui a gente vai pôr um forro embaixo. Agora, qualquer tecidinho, ó, esse tecido feio aqui eu já uso embaixo. Fininho, é bom que seja bem fininho. Daí ponha o direito para dentro. Pode pôr direito com direito. Esse tecido aqui não dá muito para ver, mas mais ou menos.
Daí a gente não deve cortar aqui antes de costurar. Vou só tirar essa parte. Se fizer assim, cortar depois, daí não fica nenhuma parte descosturando assim quando tá pronto. Fica tudo certo. E aqui a costura vai ter que passar bem em cima do risco da caneta. Vou começar aqui, que daí já faz essa curvinha aqui, ó. Tem que costurar devagarinho pra ficar bem em cima. Mas eu deixo tipo de 1 centímetro mais ou menos, ó. Daí depois tem que dar uns piquezinhos em toda a volta. Daí aqui a gente faz pique assim, ó, mas só não pode pegar na costura. Ali eu já fiz só pra mostrar aqui já. Agora daí a gente puxa esse forro aqui e faz um corte aqui atrás. Esse aqui não vai aparecer. Ó, a gente vira ele, deixa bem certinho, daí passa bem com o ferro pra ficar bem certo ali. Daí eu vou costurar esse ovo na base só depois que a base estiver toda pronta ali, que daí o ovo ajuda a firmar o tecido na base. Agora eu vou fazer assim, eu vou costurar todos aqui, esses daqui em cima para depois colocar o ovo daí. Ó, eu vou usar matelacê, é 22 por 50 de largura. Esses quadrados aqui é 38 por 31, né? Que eu quero que sobre ali, que vai moldura do lado assim, deixar o mesmo tanto para cada lado. E a gente acerta esse primeiro aqui bem certinho, faz a costura nele, daí já vou costurando esses daqui, ó, já vou costurar direto ali. Eu vou pôr os alfinetes aqui para deixar bem certinho. Ó, aqui eu tinha falado errado, é 1,22, eu falei 22 aqui, é 1,22 por 50. Daí aqui, ó, eu vou medir para sobrar o mesmo tanto para cada lado. Deixa eu ver, deixar um pouquinho mais. Ó, daí esse primeiro que eu acerto bem assim, daí os outros eu vou costurando por esse aqui. Então assim, acho que tá certinho, deixa eu ver, quase 7. Ó, aqui daí eu vou pôr todos os alfinetes, aqui eu encosto embaixo aqui na base já, que aqui não vai ter moldura, só dos dois lados. E é bom costurar o ovo depois, porque daí vai ficar bem firme na base. Ó, daí agora eu já coloquei os alfinetes, aqui eu vou colocar um em cima do outro aqui, que daí eu já faço a costura e já prende os dois já. Daí depois eu vou fazer ali no outro a mesma coisa. Ó, agora eu vou ali, passo a costura aqui. Agora eu vou colocar a moldura dos dois lados aqui, não vou colar já os ovos ainda não. Primeiro eu vou arrumar aqui tudo, que daí dá pra centralizar bem o ovo aqui no meio.
fazer tudo, primeiro a moldura, tudo para depois colocar o ovo aqui. Então daí, aqui eu deixo uns 2 dedos a mais para cada lado, tem 5 centímetros essa faixa. E aqui pelo comprimento do tapete. Que daí é bom colocar o ovo depois que já firma esse tecido aqui, ó. Aqui a gente põe o avesso do tapete com o direito do acabamento. Agora aqui eu vou dobrar no meio e vou dobrar mais uma vez. Uma costura do lado dessa primeira, ó, encosta o pé da máquina na primeira costura, só vai seguindo ali. Eu vou fazer esse de cima aqui e o de baixo ali. Deixa sobrando um pouco para cada lado, daí aqui a gente dobra para baixo. Tem que ficar bem encostadinho ali. Aqui também a gente dobra para baixo. Faço 2 costuras igual eu fiz aqui, ó. Mas vai ficar assim a colocação dele, ó. Um para baixo e outro para cima, virado aos contrários ali. Eu vou passar essa cola pano só para firmar ele um pouco no lugar para poder costurar. Quem não tiver cola pode pôr alfinete também. Só que não pode deixar só com essa cola aqui, porque quando lavada aí solta. Daí aqui a costura eu deixo eu coloco o pé da máquina e vou só seguindo ele assim, ó. Não faço bem na pontinha. Mas quem tiver máquina que faz zigue-zague também pode fazer com zigue-zague, fica bonito. E aqui em cima a gente tem que usar um fio assim, uma cor begezinha, ó, que combina com todas as cores.
assim na frente da pia ou até em cima da mesa, se quiser. E não precisa ser só na Páscoa, porque ovo é de cozinha também. Ficou bonito. Daí amanhã eu vou gravar um vídeo, eu vou fazer um tapete oval, assim. Daí vai ter 2 ovos, só que daí em volta vai ser tudo uns biquinhos, assim, vai ser bem bonito. E vai ser amanhã esse. Vou mandar um beijo e um abraço para as inscritas. Sueli Castro, Marlene Ferreira de São Paulo, Iracema do Rio Grande do Norte, Vera Lúcia de São Gonçalo, Marlene Pereira Cardoso de Tucuri, Lucimaria de Itapebe, Bahia. Itapebi, acho que é. Rosalva Gonçalves de Paraíba. Um beijo e um abraço para todos os inscritos. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!